No princípio era a história, e dela nasceram dragões, elfos, reinos e escolas. Uma fábula construída para dar origem a um negócio que torna essa fábula ainda mais forte. Na ilha de Trelion, lar dos dragões azuis, vivia um dragãozinho. Ele sonhava em viver de verdade as histórias que ouvia de sua avó. Resolveu partir em segredo rumo ao continente, escondido pelas estrelas, usando como guia um majestoso luar. Assim começa a primeira aventura de Hector, o Mago Dragão. Se eu tivesse que resumir as nossas histórias com uma só palavra, o fascículo 1 trata de curiosidade. E essa curiosidade levou a um lugar perigoso. Ele foi atacado por uma terrível criatura, a criatura das sombras. Seu fogo de dragão foi roubado para sempre, mas ele não morreu. Foi salvo por professores de uma certa escola de magia, Onira, porque lá os mais belos sonhos se tornam realidade. Nosso dragãozinho fez amigos e descobriu um feitiço muito raro que trouxe de volta o seu fogo de dragão, mas dessa vez conjurado pela varinha. Essa é a matriz onde todo esse universo mágico é criado. Bem no início do projeto eu fui construindo bases muito maiores. Criei a cidade de Livádia, onde Onira está inserida, desenhando um mapa com lugares e ideias, lendas e povos para extrair qualquer nova história em futuros capítulos e negócios. Desse caldeirão de ideias nasce nossa nova aventura. Uma das motivações de todas as nossas histórias é o Asdrubal, um duende que é apresentado no nosso volume 1. Ele sente inveja, ele sente ciúmes da presença do Hector. Por quê? Porque o sonho dele é se tornar o maior cozinheiro que Onira já viu, a escola de magia. E quando o Hector chega e aprende a fazer o fogo dele, aquele fogo ajuda a despertar o verdadeiro sabor dos discos de sabor. E essa inveja, esses ciúmes, gera o motor de cada história. É o Asdrubal tentando se livrar do Hector de algum novo jeito. No volume 1, ele tenta somente invocar uma criatura do mal para dentro da escola, inconsequentemente, e quase que ele paga esse preço. E no volume 2, é exatamente isso que acontece. Querendo capturar o pequeno dragão azul, Asdrubal acaba sequestrando Félix por engano. Hector e seus colegas partem então em uma busca frenética para alcançar o amigo perdido. Chegando ao movimentado centro de Livádia, com muita gente, com muitos seres mágicos correndo para todos os lados, eles entendem que precisam se separar para ter mais chances de encontrar. Nosso dragãozinho quase o alcança, vendo um Zeppelin partir com seu amigo a bordo. Parece que o amigo perdeu algo, diz um misterioso mercador. Se você deseja encontrá-lo, procure pela ferrovia secreta. E é o que Hector faz. Ele encontra o lugar usando uma pedra mágica e, chegando lá, conhece uma preciosa amiga, a Lady Lince, uma gata desperta que também busca pela sua irmã. E é por isso que a palavra principal do volume 2 é amizade. O que é necessário para se fazer uma história em quadrinho? Em primeiro lugar, além de métodos de desenhos e de roteiros, é necessário muito conhecimento. Áreas muito diversas como literatura, arte, física, linguística, matemática. Então, de fato, como é que se faz essa história em quadrinho? Tudo começa pela história. A história estabelece os pontos altos, os pontos de drama, de ação, de interesse, de alívio cômico. Essa história é distribuída em um esboço, forma que eu tenho de posicionar esses elementos dramáticos da história e entender quanto espaço cada um desses momentos precisa.
próxima etapa é o desenvolvimento das thumbnails e do roteiro. Com o fluxograma original, se tem então delimitado todos os pontos importantes da história, e os thumbnails, que são pequenas miniaturas da página, que permitem destilar essa história em quantidade de quadros, tamanho de quadros, ter uma noção daquilo que eu espero, daquilo que eu quero contar. E isso, por sua vez, me auxilia na escrita do roteiro. Tem um roteiro mais simples e depois um roteiro mais detalhado que vai falar quadro 1, descrição do que tem no quadro 1, personagens que estão nele, falas, pensamentos. Cada página passa por esse processo. E ao mesmo tempo, esse processo de roteiro volta ao processo de thumbnails, porque um altera o outro continuamente até o fim do projeto. Sempre há uma nova ideia que pode tornar aquilo mais interessante e sempre há um momento que a gente precisa parar, pisar no freio e dizer, não, aqui a história precisa ser dessa forma, senão ela não vai se realizar. Com tudo isso em mãos, chega a hora de desenhar as páginas. A nossa história foi desenhada em papel A3, uma folha bem grande, porque conforme eu coloco qualquer elemento aqui, na hora dela ser reduzida para uma história, nós teremos algo com muito mais detalhes e com detalhes talvez impossíveis para se fazer à mão. E por causa disso, eu tenho que estabelecer uma série de cálculos, de proporções matemáticas, fórmulas, para que eu possa desenhar ela num A3, de forma que quando ela for reduzida para o seu tamanho final, a história que as pessoas vão ter em mãos, ela possa se encaixar com as medidas perfeitas. Assim como o time da Lady Lince ter subido aqui na mesa. Eu estou fazendo tudo direitinho, né? Uma vez que a página lápis esteja pronta, ela chega então para o arte finalista. O arte finalista ainda está longe do fim, embora o nome possa sugerir. Ele vai fazer o desenho limpo da história. Foi muito legal quando me convidaram para contribuir com a minha arte nesse projeto. O papel do arte finalista é entender o traço a lápis e traduzir ele para uma line art que seja eficaz e fiel ao trabalho do autor. Eu já acompanho e admiro as aventuras do Hector, mas agora não só como fã, mas também como alguém que faz parte dessa história. Com a arte final pronta, isso chega então na mão do colorista, que baseado nas instruções do roteiro, em todas as palhetas que eu escolhi, defini, então vai dar a luz a essa história. Eu já estou acostumado a trabalhar com super-heróis, ficção científica, então com o Hector eu tive um desafio que era aprender a pintar magia. A minha sorte é que a equipe de estúdio sempre estava ali para me tirar dúvida, para me ajudar, e eu tinha boas referências também. Eu sempre gostei do Ghibli e da Disney, eu sei que são as referências do estúdio também, e essa paciência que o estúdio teve comigo foi muito importante. Outro ponto é que a grande maioria do meu trabalho vai para o exterior, então eu nunca tenho nada para mostrar para os meus sobrinhos, para minha família. Então eu agradeço muito a oportunidade de trabalhar no personagem brasileiro e tão querido do público. Vida longa ao Hector. A próxima etapa é o letreiramento. Um profissional específico que entende de quadrinhos, que entende do fluxo de leitura de uma página, ele vai pegar as falas do roteiro e transformar elas em balões. O balão de fala, de grito, de pensamento. E sou responsável por fazer a diagramação dos balões da HQ Hector e a Ferrovia Secreta, trazendo assim forma, cor, ritmo e dinamismo para as falas dos personagens dentro da história. Quando eu recebi o convite para participar desse projeto, eu fiquei muito empolgado, porque eu estava tendo a oportunidade de trazer para o mundo real um pouco da magia do mundo de Hector. Nós vivemos durante toda essa história uma grande aventura, uma viagem de trem, mas os nossos personagens ainda deixam pontos de curiosidade. Isso é muito importante. Quando eu conto uma história, eu preciso fazer com que as pessoas tenham vontade de saber mais. Então, os pontos de curiosidade geram isso na história. Para contar essas histórias extras, essas histórias que quebrariam o ritmo, eu escolhi as cenas pós-créditos, as histórias que vêm depois, para me divertir com isso. Então, a primeira delas conta o que aconteceu com o
personagem Lady Lince, que está na história e que há uma brecha de curiosidade que conta sobre a história, a infância dela, ela e a irmã, o que aconteceu, como é que a história estava no ponto que estava quando iniciou. É uma história que eu entreguei nas mãos de uma grande escritora, a minha esposa, e ela transformou num belíssimo conto de fada. Quando o Edu me convidou para escrever o conto das duas irmãs, a ideia inicial era apresentar para o leitor o que aconteceu na vida dessas duas gatinhas que fizeram elas tomarem rumos totalmente diferentes. Entender por que a Lady Leona fugiu de casa e foi buscar uma aventura sozinha e se juntou com uma tripulação um tanto questionável. Fazer parte desse projeto, do projeto Hector, a Ferrovia Secreta, foi muito especial. A gente vive essa história aqui em casa todos os dias. A nossa rotina tem a ver com o Hector, né? Porque o Eduardo cria as histórias aqui, a gente conversa sobre os personagens, a gente acompanha o dia a dia disso tudo acontecendo. Então, poder ainda por cima sair do bastidor e ainda botar ali um pedacinho daquilo que eu acredito e que uma mensagem que eu acho tão sensível, mas também ao mesmo tempo tão importante e forte, foi muito especial. Então está sendo um projeto que a gente está vendo nascer e está vendo acontecer, e é muito legal ver esse sonho e as nossas gatinhas transformadas em personagens tão especiais. Aquilo que o Edu fala, que tudo começa pela história, que tudo é uma inspiração, isso é real. Então, além das nossas gatinhas estarem ali na história que eu escrevi, tem alguns detalhes que tem um pontinho da minha família ali. A Lady Mil, a mamãe das duas gatinhas, foi inspirada na minha avó, a Lady Miloca. Ela era uma costureira aqui na cidade. E lá na década de 60, no início da década de 60, o meu pai era uma criança que ficava pelas ruas da cidade fazendo as entregas da costureira. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quanta inspiração existe que nos estimula a criar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. De uma gatinha real, eu tirei a Lady Lince. De outra, tão linda, a Lady Leona nasceu. Até meus filhos que me inspiram servem de modelo para cenas malucas. E a minha esposa, com a força que ela tem, me ajuda a concluir qualquer tarefa. Faço com paixão e busco por excelência. É isso tudo que me inspira a criar mundos novos em folha, porque o amor é um sentimento e o amor também é uma escolha.